Olá, acadêmico! Vamos para mais um módulo de Sistema de Gestão Ambiental, Unidade 2. Levantamento de aspectos e impactos ambientais. O objetivo é estabelecer um procedimento para identificar e avaliar os aspectos e impactos ambientais associados às atividades de instalação, produto e serviço de uma organização X. Mas antes, é necessário entender o significado da situação normal, situação especial e situação de risco. Considera-se situação normal toda e qualquer situação relativa à rotina operacional da empresa, como, por exemplo, emissões de um caminhão em funcionamento, etc. Considera-se situação especial, associada a operações não rotineiras, reforma de instalações para processos, alterações em rotinas por motivos específicos. Um exemplo seria a geração de resíduos sólidos em manutenção corretiva de um caminhão, por exemplo. E situação de risco. O exemplo são associados a situações de risco como acidentes, colapsos de estrutura, equipamentos ou instalações, falha operacional, manifestações da natureza inerente à atividade que possam causar impactos ambientais. Então, um exemplo seria a geração de resíduos oleosos devido ao rompimento ou vazamento dos tanques de combustível de um caminhão. Bom, uma vez definidos, filtro de significância. O que seria? Parâmetro utilizado como indicador da dimensão significativa de determinado impacto ambiental. Grupo de trabalho ISO 14000, grupo composto pelos representantes das diversas áreas da organização versus a implantação e manutenção do sistema de gestão ambiental. Monitoramento ambiental é o acompanhamento dos parâmetros ambientais através de medições. PAE, Plano de Ação de Emergência Ambiental, PGA, Programa de Gestão Ambiental e SGA, Sistema de Gestão Ambiental. Com relação às responsabilidades, gerência de meio ambiente. Sua função é assessorar, coordenar e fazer a revisão final dos levantamentos dos aspectos e impactos ambientais das diversas áreas. Membros do Grupo de Trabalho ISO 14000. Suas funções são coordenar, fazer o levantamento dos aspectos e impactos ambientais das respectivas unidades, áreas, mantendo atualizado, incluindo o preenchimento das respectivas planilhas, centralizar as comunicações de necessidade de levantamento ou de revisão de levantamento de aspecto, impactos ambientais de suas respectivas áreas, unidades e repassá-las à gerência de meio ambiente para conhecimento e avaliação. Todas as áreas, unidades das organizações versus que identificarem a necessidade da avaliação de aspecto impacto ambiental têm como função comunicar ao representante do grupo de trabalho da ISO 14000 de sua área. Aspecto ambiental é elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Um aspecto ambiental significativo produz ou pode produzir um impacto ambiental significativo. O aspecto ambiental é tudo aquilo que pode modificar o meio ambiente. É tudo que a empresa consome, gera ou emite e que pode interagir ou alterar o meio ambiente. Aspecto ambiental pode ser considerado como os insumos, produtos e resíduos da atividade. Essa atividade no seu descarte, na sua destruição, no seu consumo ou até mesmo no seu armazenamento. Todo aspecto ambiental tem potencial de provocar impactos ao meio ambiente. Isso, seja na fase de descarte, destruição, consumo ou armazenamento. Os impactos ambientais são qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte dos aspectos ambientais da organização. O impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, é o efeito ou dano causado no meio ambiente em função dos aspectos. Então, por exemplo, a geração de resíduos sólidos é uma causa, então seria o aspecto, e o seu impacto, a sua consequência, seria a provável contaminação do solo ou da água. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços dentro do escopo definido do seu sistema de gestão ambiental que a organização possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando em consideração os desenvolvimentos novos
ou planejados as atividades, produtos e serviços novos ou modificados. Determinar os aspectos que têm ou possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente, isto é, aspectos ambientais significativos, e a organização deve documentar essas informações e mantê-las atualizadas. A organização deve assegurar que os aspectos ambientais significativos sejam levados em consideração no estabelecimento, na implementação e manutenção do seu sistema de gestão ambiental. Uma vez tendo em posse, os aspectos e os impactos ambientais, vamos para a próxima fase, que será a fase de avaliação. O método para avaliação de aspecto ambiental segue o seguinte organograma. Primeiramente, identificação das áreas, processos e atividades. Em seguida, identificação do aspecto e impacto ambiental. Posterior a isso, faremos a frequência ou probabilidade do aspecto ambiental, abrangência do aspecto ambiental, severidade e classe do impacto. Em seguida, identificação dos aspectos ambientais significativos. Bom, então vamos para a definição das áreas da empresa. Deve-se registrar as várias áreas da empresa. É pertinente que as áreas sejam definidas de acordo com a distribuição de responsabilidade. Nenhuma área pode ser excluída. Em seguida, vamos para a definição dos processos da empresa. Para cada área definida, deve-se identificar os processos que ali acontecem. Em seguida, a definição das atividades da empresa. Para cada processo relacionado, deve-se identificar as atividades que o constituem, conforme exemplo que eu estou apresentando nesse slide. Em seguida, vamos para a identificação dos aspectos e impactos ambientais. Durante o cadastro das atividades, deve-se avaliar os seguintes fatores: as entradas e saídas dos insumos, dos produtos e resíduos. Para cada atividade, produto ou serviço em análise, deve-se identificar os aspectos ambientais. Todos os aspectos ambientais identificados devem ser registrados, mesmo que se saiba que já são controlados ou que apresentam baixa magnitude e pequena probabilidade ou frequência de ocorrência. Então, por exemplo, em entradas de peças embaladas, você tem que determinar quais são as saídas. Se entra peças, sai então, se elas vieram embaladas, a saída são embalagens de papelão, por exemplo. Tá ok? Isso se levarmos em consideração uma atividade de montagem ou desmontagem de um conjunto mecânico. Em seguida, iremos para a identificação de impactos ambientais. Para cada aspecto ambiental identificado na etapa anterior, será relacionado os seus respectivos impactos ambientais, ou seja, as potenciais consequências ao meio ambiente. Nossa próxima etapa é a avaliação dos aspectos ambientais, onde os critérios adotados são incidência, situação operacional, frequência ou probabilidade, classe e temporalidade. A incidência do aspecto. Ela indica o quão diretamente um aspecto ambiental está associado às atividades da empresa, podendo ser direta ou indireta. Direta, o aspecto está associado à atividade executada sob o controle da empresa ou por terceiro que trabalhe dentro das instalações ou canteiro de obra da empresa. Indireta, o aspecto está associado à atividade de fornecedores, prestadores de serviço e clientes, fora do ambiente de responsabilidade da unidade, mas sobre as quais a unidade pode exercer influência. Situação operacional é a nossa próxima etapa. Os aspectos ambientais podem ocorrer nas seguintes situações operacionais: planejada e não planejada. A planejada é relativa a todas as situações previamente planejadas ou previstas em projeto de instalações, equipamentos e produtos, incluindo as rotineiras e as não rotineiras. Um exemplo disso seria a geração de resíduos sólidos, o consumo de água, o consumo de energia. Com relação à situação não planejada, relativa a todas as situações não planejadas, incluindo aquelas que poderão ser caracterizadas como emergências ambientais de colapso de estrutura. Um exemplo disso seria risco de incêndio, explosão ou vazamento de óleo. O próximo passo é a análise da frequência e probabilidade.
Frequência do aspecto estima-se de quantas vezes ocorre um aspecto ambiental sob condições operacionais planejadas. Podem ser baixa, média e alta, com pontuação de 1, 2 e 3, conforme o quadro. Já a probabilidade do aspecto é quando a estimativa da possibilidade ocorre em um evento não planejado, que pode gerar impacto ao meio ambiente. Ela também tem pontuação 1, 2 e 3 e como baixa, média e alta. Já a temporalidade, ela indica o período de ocorrência da atividade da qual decorre o impacto ambiental, podendo ser passado, atual ou futuro. Até agora, abordamos os fatores referentes aos aspectos ambientais relacionados à avaliação. Agora, faremos a avaliação dos impactos ambientais. Primeiramente, é a classe do impacto. Indica a natureza da consequência do impacto ambiental sobre o meio ambiente. Pode ser classificada como benéfica e atribuída o valor zero, que corresponde à recomposição da fauna e flora, quando esse aspecto ambiental ele melhora a qualidade ambiental. Ou pode ser adversa, e nesse caso a gente dá uma nota 1. Isso indica poluição, quando o aspecto ambiental ele piora a qualidade ambiental. Em seguida, um critério para ser analisado é a severidade. A severidade do impacto representa a dimensão do dano ambiental sendo influenciado pela natureza do aspecto ambiental que gerou tal dano. Este dano pode ser classificado de acordo com a severidade do impacto e sua escala de abrangência do impacto. A severidade do impacto está correlacionada com baixa, média e alta e a pontuação 1, 2 e 3, conforme a tabela. E a escala ou abrangência do impacto, que estima a área atingida pelo impacto ambiental, também tem uma escala de baixa, média e alta, e a pontuação de 1, 2 e 3. De acordo com essa escala, combinada com os seus critérios e pontuação, é possível fazer a análise nesse momento. É possível calcular a estimativa do risco da ocorrência do impacto ambiental. Ela é calculada com base na situação operacional planejada e que a importância é igual à frequência vezes a classe vezes a severidade vezes a abrangência. No caso da situação operacional não planejada, I, que representa a importância, é igual à probabilidade classe vezes a severidade vezes a abrangência. Assim, levando em consideração o valor dos critérios adotados, caso você tenha um valor de classe, se o impacto for benéfico, teremos aqui o valor zero e a nossa importância é zero, porque multiplica. Caso o impacto tenha classe adversa, o valor da classe é 1 e todos os outros critérios deverão ser analisados. Então, o primeiro critério a ser analisado é a frequência, onde você vai determinar baixa, média ou alta de acordo com a tabela. Bom, uma frequência alta é uma frequência que ocorre mais de uma vez por semana. Uma vez que você tem essa frequência alta, você vai determinar a abrangência. A abrangência está ligada com o local. Se ela ocorre dentro da empresa, num determinado setor da empresa, ela tem uma abrangência pequena, então a nota seria 1. Se ela ocorre dentro da empresa, mas em 2 setores diferentes, a abrangência é 2. E se ela afeta fora da empresa, a abrangência é 3. Vamos adotar dentro da empresa, por exemplo. Então, dentro da empresa, no entanto, dentro de um setor só. Então, nota 1. Uma vez determinada a sua abrangência, vamos para a severidade.
A severidade está relacionada também com o grau que ocorre. Então, se ela afeta, né, por exemplo, a comunidade em torno, ela tem alta severidade. E assim é possível calcular a importância da significância desse impacto. Então, nesse caso, teríamos aqui 9. Por quê? Porque ficaria a frequência 3, a abrangência 1 e a severidade 3. Logo, 3 vezes 3 é igual a 9. Lembrando que a classe é adversa e recebe 1 como identificação. Assim, fazendo todas as análises dos processos dos setores existentes na empresa, vamos para a conclusão. A conclusão, que é a avaliação da significância, leva em consideração, sem considerar os controles operacionais, por exemplo, aspectos ambientais não significativos. São todos aqueles que apresentam importância menor ou igual a 2, inclusive para aqueles onde a classe seja classificada como benéfica. Nesse caso, a importância será 0. Para tais aspectos, não se requer a implantação e manutenção de controles operacionais. Segundo, caso os aspectos ambientais sejam significativos, são todos aqueles que apresentam importância maior ou igual a 3. Para tais aspectos, requer-se a implantação e a manutenção de controles operacionais. Aspectos ambientais cuja importância seja maior ou igual a 9, deve-se estabelecer objetivos e metas ambientais. Bom, aspectos ambientais significativos. Situação de risco e não planejada. Por exemplo, para aqueles aspectos ambientais que ocorram em situação operacional de risco e não planejada e cujo produto, severidade vezes abrangência, seja maior ou igual a 6, devem ser contemplados o plano de atendimento à emergência. Para situações de riscos cujos impactos apresentam severidade média, em torno de 2, e cujas ações mitigadoras não puderem ser gerenciadas em recursos humanos e materiais da própria área, proceder conforme o item que eu falei anterior. No caso, agora, de aspectos ambientais significativos em situações normais de operação. Para situações normais, as ações mitigadoras serão sempre gerenciadas com recursos da própria área. Deverão ser especificadas as práticas preventivas e os monitoramentos necessários com documentos apropriados e a situação, procedimentos internos, instruções de trabalho, ciclos de trabalho, métodos e ensaios. Na planilha do programa, registrar a prática de controle. Agora, para a avaliação do controle operacional. Cada controle operacional implantado irá prevenir ou mitigar o impacto ao meio ambiente. O nível de eficácia da prevenção é estimado de acordo com a tabela a seguir. Se eu quero um controle efetivo, nível de mitigação 85%, o implantado 65%, o documentado 45% e informal o 25%. Assim, de acordo com o tipo de controle operacional, efetivo, implantado, documentado ou informal, temos o nível de mitigação, que leva em consideração critérios já tabelados. Ou assim, nesse caso, calcula-se então o risco residual. O risco residual é o risco que pode permanecer após a tentativa de eliminar ou minimizar ou controlar o risco. É a determinação do risco residual em relação à importância dos aspectos ambientais, considerando os controles operacionais, assim como a fórmula apresentada, sendo que a importância considerando o controle vai ser igual à importância vezes 100 menos o nível de mitigação dividido por 100. Bom, a interpretação dos resultados e as ações vai de acordo com o nível, o valor.
Caso a mitigação seja menor que 65%, deve-se iniciar a implementação de ações preventivas apropriadas para evitar a ocorrência do aspecto ambiental. Caro acadêmico, finalizo agora essa unidade. Até a próxima e bons estudos!